Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus essa oportunidade de poder estarmos aqui. Glória a Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar lendo no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, 16. Aleluia, Jesus. Se o irmão puder pôr um fundo musical, viu? Glória a Jesus. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja lê, glória a Jesus, está com a oportunidade também de ler, glória a Jesus. A igreja. Aleluias. Podemos assentar, agradeço. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero externar minha gratidão, minha alegria de poder estarmos aqui nesta noite, uma vez mais, para poder servir a Deus, alegrarmos na presença de Deus, cultuarmos a Ele e estarmos verificando, agradecendo a Deus pela sua misericórdia para conosco. Tivemos um dia abençoado por Deus. Deus outorgou a sua bênção. Deus nos deu livramentos, nos deu vitória. E aqui estamos nesta noite, na presença de Deus. E assim nós louvamos a Ele. Toda a glória, toda a honra é dada ao nome de Jesus. Digo aos irmãos nesta noite, da minha alegria de poder estarmos aqui, servindo a Ele, num culto de ensino, culto de terça-feira, um culto tradicional da Assembleia de Deus, décadas e décadas, desde quando aceitamos a fé, no ano de 1984, sempre estivemos nesse trabalho, culto de ensino, glória a Jesus, aonde nós aprendemos a palavra de Deus, os ensinamentos. Eu me lembro de muitos, meus irmãos, do início da minha fé. Eu me lembro de que os meus pastores, de onde nós viemos, eles sempre falavam, incentivavam, trabalhavam em prol desse trabalho, culto de ensino, para que a igreja incentivava, para que a igreja participasse do culto de ensino, glória a Jesus. Porque o culto de ensino, onde nós estudamos a palavra de Deus. Diante desta palavra, diante de uma responsabilidade muito grande como essa, Ele está falando nesta noite. Mas nós temos que estar prontos. Nós temos que estar, aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. E aqui estamos nesta noite. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus ensinando, trazendo esta palavra. O evangelista João, escrevendo
através da unção do Espírito Santo, esse tema tão maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se, irmãos, a igreja do Senhor, todos nós observarmos esta palavra, amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, porque sabemos que o amor de Deus é tão grande que não podemos, só Deus, só Ele sabe nos explicar o seu grande amor, porque através do seu grande amor nós estamos aqui nesta noite, aleluias, porque Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus. É importante enfatizarmos, meus irmãos, entendermos que esse texto de João 3,16 ele revela a correção de Deus e o propósito para com a humanidade. Deus, ao mandar o seu Filho, ao enviar Jesus, Ele tinha um propósito, para que o homem pudesse ser salvo. Deus já sabia que o homem já tinha transgredido, Deus dado o início do jardim do Éden. Mas desde o início, Ele já tinha uma providência de enviar o seu Filho ao mundo, para salvar a humanidade, para salvar o homem que estava no pecado, que estava estribado, que estava enganado. Porque se nós olharmos a Bíblia Sagrada, através desse texto, meus irmãos, nós estávamos sendo enganados. Às vezes nós não sabíamos, mas nós éramos enganados pelo inimigo. Mas Deus, através do seu Filho, enviando Ele em forma de homem, nascendo de uma mulher, e sendo como nós, vivendo como nós os homens, Ele fez aquilo que o Pai tinha designado a Ele. Ele tinha um propósito. O amor de Deus, Ele é suficiente, imenso, para abranger todo mundo, abranger todos os seres humanos na terra. Por isso que ainda Ele não voltou, porque esse Evangelho ele tem que ser pregado em toda a raça humana, não importa onde for. Se nós observarmos os países que estão sendo fechados para o Evangelho, mas o Evangelho vai chegar lá um dia. Tem que cumprir com a palavra. A palavra de Deus tem que cumprir, como ela cumpriu na sua vida, na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos que estão servindo a Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os homens, segundo a palavra de Deus, ela tem que ouvir o Evangelho, mesmo que seja uma pequena palavra, através do rádio, da televisão. O homem, todos vão ouvir, segundo a palavra de Deus.
E no entanto, nós vimos que está sendo anunciado o Evangelho. Deus tem um propósito através do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vai para o inferno, mas que tenha a vida eterna com Cristo. Glória a Jesus. Quero que os irmãos leiam 1 Timóteo 2, versículo 4, se for possível. Os irmãos, se for mais rápido, leiam para nós 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Glória a Jesus. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Jesus. Timóteo diz: o Senhor quer que os homens se salvem, compreendem e entendem a verdade e cheguem ao conhecimento. Glória a Jesus. Estamos vendo pessoas que fogem, tantos filhos que não querem o conhecimento, que não querem aceitar Jesus, mas eles têm que ouvir, porque tem um que fala com eles. É Jesus que salva, Ele veio para salvar você. Glória a Jesus. Sempre temos a oportunidade de falar com pessoas procedentes ao reino dos céus. Glória a Jesus. O homem, ele tem que chegar a uma conclusão. Jesus veio para todos. Ele veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto Deus receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu o seu único Filho como oferenda. Os irmãos observarmos a palavra de Deus, você vai entender. Deus, quem é o Pai que tem coragem de dar o seu Filho como oferenda, como sacrifício? Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Cruz de sofrimento, cruz fala de sofrimento, de luta, de angústia. Jesus passou ali, e Ele passou obedecendo o Pai. Teve ali os momentos de angústia, mas Ele sofreu por nós. Ele sofreu por nossos pecados. Ele sofreu a expiação do pecado, para que nós pudéssemos compreender o significado da salvação, do amor. Às vezes nós paramos para refletir: tão grande amor de Deus. Às vezes não damos valor o que é para si. Falhamos, somos homens, vivemos neste mundo, temos sofrimento, passando por luta. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nesse texto aqui, nós vamos ver que o coração de Deus abrange toda a raça humana. Ele deu seu Filho como sacrifício. Nós não temos coragem. Às vezes, quando o nosso filho, eu me lembro, meus filhos ainda pequenos, quando alguém ia para bater neles, nós
o protegia, às vezes falava coisas, pelas nossas fraquezas, limitações humanas, mas Deus deu o seu único Filho, para que pudéssemos alcançar a vida eterna. Esse foi o amor de Deus. E diz a palavra de Deus que Deus não foi obrigado. Deus não foi obrigado a dar o seu Filho, foi um propósito dele com a raça humana. É propósito de Deus salvar todo homem, toda mulher. Quando a Bíblia fala de homens, fala das mulheres, Louvado seja Deus. E vimos que algo que ele fez, ele não fez obrigado a fazer, não foi obrigado, mas ele tinha um propósito de redenção. Ele tinha um propósito que o homem pudesse crer, aceitar a ele e pudesse vivermos na terra com alegria na sua presença. Por isso, meus irmãos, temos que valorizar a nossa fé, temos que valorizar a nossa salvação que foi comprada com sangue. Glória a Jesus. O sangue que foi aspergido ali, que foi derramado. Se nós observar com muita clareza esse texto, onde fala da cruz, do sofrimento de Jesus, nós entendemos o significado da nossa salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ainda vamos ler João capítulo 4, 1 João 4, 10. 1 João 4, 10. Glória a Jesus. Irmãos, pode ler alguns irmãos, pastor Eduardo, a pastora, a irmã Thelma, se for mais rápido aí. Glória a Jesus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aleluias. Isto é o amor em que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós olharmos o sacrifício de Jesus na cruz, primeiro o propósito do Pai, nós somos privilegiados, porque Deus sofreu por nós. Estamos aqui nesta noite. Glória a Jesus, louvo a Deus, meus irmãos, pela minha vida, pela minha salvação, sempre agradeço a Deus. Digo à igreja, com sinceridade no meu coração, mesmo das nossas falhas, das nossas limitações, mas o maior presente da nossa vida foi a salvação da nossa alma, foi o amor de Deus trabalhando na nossa vida, de forma que, meus irmãos, os tempos se passaram. Eu me lembro, meus irmãos, quando foi a minha chamada, quando esse tema falou na minha vida naquele dia, eu tentei sair, esconder, ainda jovem, adolescente ainda. Eu me lembro de um certo dia, um trabalho de jovem na nossa igreja. Os irmãos jovens, meus amigos, tinham aceitado Jesus. Jovens, aqueles que nós brincávamos na rua,
E o Senhor foi chamando a cada um para a sua obra. Aí o presidente jovem, meu grande amigo, me convidou para que fosse na igreja. Esse dia, um dia de domingo, eu prometi a ele que estaria ali no culto. Mas quando foi chegando na parte da noite, à tarde, o inimigo tentou atrapalhar de toda forma. Eu corri, tentei esconder, mas o irmão ficou firme, foi atrás, foi dentro da minha casa. Eu me lembro que eu saí, nós era vizinho, presidente jovem, quase que ele me arrasta dentro da minha casa, senão você vai para a igreja. Glória a Jesus. Aí com muita insistência eu fui. Eu tinha aproximadamente 16 anos. Naquele dia eu pude sentir a presença de Deus. Deus trabalhou de forma nas nossas vidas. E estamos aí, meus irmãos, até hoje, mais de 40 anos, servindo esse Deus poderoso. Isso é importante enfatizarmos do amor de Deus, da grandeza de Deus que trabalha na vida de cada um cristão. Glória a Jesus. Permaneça firme, meus irmãos. Permaneça no propósito de Deus, que você só tem a ganhar, você só tem a somar. Deus tem bênçãos e bênçãos para derramar sobre aqueles que estão na sua presença. Hoje passei o dia pensando nesse trabalho, nesse culto, numa responsabilidade tão grande como esta, de trazer esta palavra nesta noite. Passei ontem um grande período estudando, fazendo as anotações, pedindo a direção de Deus. Graças a Deus estamos na graça de Deus aqui nesta noite. Deus nos deu a vitória, nos deu o privilégio de estarmos aqui. Glória a Jesus. E esse texto fala profundamente, poderosamente na minha vida, porque se nós olharmos esse texto, nós vamos analisarmos a trajetória da nossa vida neste mundo. Glória a Jesus. É importante, é maravilhoso. Meus irmãos, se não fosse o amor de Deus na nossa vida, que seríamos de nós? Que seríamos de nós? Eu vejo assim, na minha vida, o início da nossa vida, tem momento que eu paro para refletir o grande amor de Deus na nossa vida e vejo que às vezes nós não prestaríamos, nós daremos frutos, quem sabe nós teríamos dado muito trabalho para nossos pais, mas graças a Deus que o Senhor nos escolheu muito jovem. O Senhor nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. Muitas das vezes o Senhor falou comigo nos trabalhos de jovem, nos trabalhos onde nós íamos nos congressos. O Senhor falava conosco, e foi este amor. Ele nos escolheu. Não podemos brincar, mas devemos ter um cuidado, zelo pela nossa vida. Ainda vamos ler Romanos 8:32. Romanos 8:32. Estaremos lendo ainda esse versículo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Romanos 8:32. Aleluia.
Glória a Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não trará também com ele todas as coisas? Glória a Jesus. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com eles todas as coisas. Deus não poupou o seu único filho, Ele teve o propósito de entregar para nós. Louvado seja Deus, para que todos nós pudéssemos ter vida com Ele. Nós somos dele, nós nos dará também com Ele todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós somos do Senhor, a igreja é do Senhor. Às vezes queremos ser humano, queremos ser melhor que o outro. Não, nós somos propriedade de Deus, tudo que nós temos é do Senhor. Sempre observo o pastor João falando sobre esse tema. Nós somos propriedade do Senhor, nós somos do Senhor Jesus. Ele nos escolheu, temos que estar envolvido na obra do Senhor. Temos que ser corajosos para enfrentarmos as adversidades. Glória a Jesus. É isso que o Senhor nos escolhe, nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quero dizer também que o principal elemento, como convicção de que Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador dos perdidos, do pecador, e que venhamos a ter comunhão e obediência e dedicação ao Senhor, porque Ele nos escolheu, meus irmãos, e temos que estar enquadrados, louvado seja Deus, e dedicados à obediência ao Senhor. Glória a Deus. Temos que estarmos voltados para a palavra de Deus, lermos a Bíblia Sagrada com dedicação, observando, com obediência, e ter convicção de que Cristo é o único, glória a Jesus, é o único que nos levará para os céus, para a eternidade, um dia morar com Ele. Nós temos que ter plena convicção, estar firme, esperando Ele, mesmo que Ele para muitos Ele está demorando, mas um dia Ele vai voltar. E este amor que foi derramado, essa promessa, um dia vai se cumprir com a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo escreve aí, meus irmãos, que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele foi entregue por nós, em favor de nós. Nós não tínhamos o direito dessa salvação, mas Ele proveu a sua maneira. Depois que o homem pecou, Deus proveu Jesus, o seu Filho. Queria esmagar a cabeça de Satanás, e Ele veio e cumpriu a sua palavra.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, meus irmãos, caminharmos com dedicação e também para que conduza o crente à convicção da salvação em Cristo Jesus. Temos que estar voltados para essa convicção. E para isso temos que estar em comunhão firme com Ele, para fazer esta obra do Senhor, para receber de Deus a nossa recompensa um dia. Glória a Deus. Um dia nós vamos receber essa coroa de glória. Para isso temos que continuar firme, trabalhando, lutando a cada momento. Às vezes a nossa trajetória, às vezes há momento que não queremos entender, há momento de angústia, de luta. Às vezes o caminho tem espinhos, nós passamos por dificuldades. Nós não estamos aqui na realidade, meus irmãos, em um lar de rosa. Nós estamos aqui em um tempo passageiro. Um dia sairemos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer que nós voltemos para Ele a cada dia e façamos aquilo que Ele agrade. Louvado seja Deus. João 3,16 é o tema dessas terça-feiras aí que estamos, 7 terça-feiras, né? E vimos muitas coisas boas vão acontecer durante esses ensinos, essas palavras. Estamos aqui para aprender, para estar aqui firme na presença de Deus. Ele refere a morte física, mas graças à vida eterna. Vida eterna com Cristo. Glória a Jesus. E nós vamos estarmos vencendo, glória a Deus, para que fujamos do castigo que está preparado para aqueles que não aceitaram a fé. Louvado seja Deus. Cada dia, meus irmãos, vamos plantar a nossa semente, a semente do Evangelho, para que possamos ver a mão de Deus estendida e vidas poderão estar aqui. Glória a Deus. No domingo nós tivemos aí 2 almas aceitando a fé. Isso aí já é o esforço da igreja, a dedicação da igreja, dos irmãos, de todos os departamentos, de todo cristão que compõe aqui, que faz parte do rol de membro desta igreja. Glória a Jesus. Vamos estar voltados e sempre firmando a nossa fé, firmes para um dia nós herdarmos a vida eterna quando Ele voltar. Que possamos estar preparados, voltados, para que nos possamos subir juntamente com Ele para as nações celestiais. Estamos vivendo os últimos dias na igreja. Se nós olharmos a nossa vida de que quando aceitamos a fé, hoje está mais perto, meus irmãos. Nossa caminhada está ficando próxima. Vamos voltar com o pensamento para nossas casas hoje, ser mais crente na presença de Deus, dedicados
e levando essa palavra do Evangelho do Senhor, tirando, meus irmãos, vidas que estão aprofundadas no pecado. Hoje, a gente às vezes, eu trabalho com pessoas, muita gente, trabalho com muita gente que eu faço, e vejo a catástrofe que está acontecendo. Os jovens estão aprofundados nas drogas, no crack, estão assolando, estão acabando com a juventude. É lamentável os dias que estamos vivendo, mas o amor de Deus, através das nossas palavras, poderá chegar a eles. Glória a Deus, Deus tem poder. Pessoas que perdem a vida muito jovem, 15 anos, 20 anos, às vezes não chega nem aos 30 anos, né? Eu tenho ali meu depósito de reciclagem. Tem hora que eu fico ali só pensando, parando, vendo aquele povo e lamentando: meu Deus, tem misericórdia, que tristeza, coisa horrível. Aquele dói o coração da gente de ver. Esses dias eu estava ali, trabalhando, e eles sofrem de forma que os irmãos observarem. Apanha da polícia, e é onde eles compram, se não pagar eles morrem, eles apanham. Até cheguei a falar com um jovem, ele reclamando ali, e eu preguei a palavra de Deus para ele ali: meu jovem, você está muito jovem, rapaz, Deus te ama. Olha, se você imaginasse o que é o inferno, o que é o sofrimento, você sairia dessa vida, você fazeria um propósito, e Deus tem poder para transformar a sua vida. Deus tem poder para fazer um milagre na sua vida. Falei com ele, ainda falei, às vezes, em vez de você passando, meu coração dói de tristeza de saber da sua vida. Deus, você é um ser humano, você tem uma alma, e Deus tem um propósito de salvar a sua vida. Por que você não deixa isso de lado? Para que você não se muda de vida, aceita Jesus no seu coração, deixa Ele trabalhar na sua vida. Meus irmãos, é triste o que o mundo está oferecendo. O Deus desses séculos cegou a mente para que eles não compreendem. Eles estão cauterizados, eles estão assim, a vida deles, a droga, o crack tomou conta, a mente deles estão, meus irmãos, é triste, muito triste. Eles não se dominam mais, o pensamento deles é só isto, né? Mas nós temos que falar para eles, temos que conversar com eles a questão do Evangelho. Deus me pôs ali, e eu creio, foi para isso. Tem muita gente sofrendo, meus irmãos, às vezes você não vê, mas estão, o mundo está aí. Que Deus abençoe os irmãos da igreja. Vamos orar em favor desse povo, nas orações, nas nossas orações, apresentar esse povo, essa classe, para que Deus venha trabalhar na vida deles, para que Deus venha salvar, tirar eles dessa escravidão horrível. É triste
é muito triste, mas Deus tem poder para transformar eles. Que Deus abençoe a igreja. Vou parar por aqui, que o tempo já está mandando, mas o que eu tinha para falar com os irmãos era isso. Vamos permanecer no propósito. Glória a Jesus. Neste ano 2026, eu ando do despertar, e o tempo é agora. Foi muito, esse tema foi unção do Espírito Santo na direção deste campo, glória a Jesus. Vamos despertar, porque o tempo é agora. Nós temos que correr enquanto é tempo. Deus abençoa. Quero agradecer o pastor que nos concedeu, que marcou que hoje tivéssemos aqui, e graças a Deus, terminando a nossa parte, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, cada vida. Glória a Jesus. Eu devolvo aqui em nome de Jesus.